Oi, gente, vocês lembram do Adriano da Nóbrega? Vocês lembram que a mãe daquele miliciano trabalhou para o Flávio Bolsonaro? Pois é, agora ela foi denunciada por lavagem de dinheiro. E as evidências que tornam o termo familícia cada vez mais preciso vão aumentando. Vamos ver esse vídeo do Mídia Ninja e tecer alguns comentários sobre isso. Vamos lá. Os indícios que ligam Flávio Bolsonaro a figuras da milícia seguem se acumulando e agora ganham mais um elemento explosivo. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou Raimunda Vera Magalhães, mãe do miliciano Adriano da Nóbrega, por lavagem de dinheiro. Ela foi assessora no gabinete de Flávio na Alerj. Adriano da Nóbrega, ex-policial do BOPE expulso por tortura e extorsão, virou um dos nomes mais conhecidos do crime organizado no Rio de Janeiro. Gente, mais uma bomba prestes a explodir no colo de Flávio Bolsonaro. O Ministério Público do Rio de Janeiro acabou de denunciar por lavagem de dinheiro da milícia a mãe do Adriano da Nóbrega. A mãe do Adriano da Nóbrega era assessora do gabinete do Flávio Bolsonaro. Quem era o Adriano da Nóbrega? Era o chefe do escritório do crime do Rio de Janeiro, o maior miliciano do Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, ele foi preso. O Flávio Bolsonaro foi dentro da prisão entregar a medalha Tiradentes, a mais alta comenda do estado do Rio de Janeiro, a um cara que estava preso. E tem mais. Também era assessora do Flávio Bolsonaro, a mulher do Adriano da Nóbrega. Olha o envolvimento total com a milícia. Vale dizer que tanto a mãe quanto a mulher do Adriano da Nóbrega estavam associados também àquele episódio da rachadinha do Queiroz. Eles pegavam dinheiro por fora do salário. Tá tudo comprovado, gente, isso. Isso, na verdade, fez parte daquela operação de blindagem. Vocês lembram do Jair Bolsonaro? Aquela troca da Polícia Federal? Era tudo para blindar essas rachadinhas e esse esquema com o Adriano da Nóbrega. Mas tem mais. Antes do Lindenberg completar, eu quero dizer uma coisa. Eu nunca aceitei aquela coisa da rachadinha ter ficado impune. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Toda vez que o Brasil, que alguém passa pano para criminosos, para bandidos, pessoas que cometem crimes, que roubaram dinheiro público, porque o episódio ali mostra claramente enriquecimento ilícito, gente roubando dinheiro público. E quando se usa qualquer tipo de tecnicalidade para impedir que essas pessoas sejam punidas, isso volta. O próprio Bolsonaro, né, foi alvo de um passapano, porque ele foi julgado e foi inicialmente condenado pelo crime de planejar fazer aquele atentado no quartel. Vocês sabem do que eu estou falando. E aí teve a maioria, não todos, mas a maioria da junta militar decidiu aposentar o Bolsonaro. Em vez de expulsar ele sem soldo e de submeter ele a julgamento civil. Permitir que ele fosse, inclusive, condenado, de fato, e cumprisse pena, que era o que deveria ter acontecido com ele. Resolveram não, se livrar, de dizer, o problema não é nosso, o problema é da sociedade civil. Não queremos conversa com esse cara, ele é horrível, mas a gente não vai, né, fazer isso. Fizeram passapano. E o que foi que aconteceu? Ele virou presidente, destruiu o funcionalismo público, destruiu o SUS, subfinanciou tudo e contribuiu para a morte de 700 mil brasileiros. Isso, a morte dessas pessoas, está um pouco na conta daquela junta militar. Muito na conta daquela junta militar. Porque se não tivessem passado pano para o Bolsonaro, ele não tinha virado presidente. Perceberam? Agora, as autoridades que passaram pano para o Flávio Bolsonaro e os seus aliados podem ter colocado a semente, tomara que não, nós temos que derrotar o Flávio Bolsonaro, mas podem ter colocado a semente de mais destruição no futuro, de mais problemas no futuro. Olha que coisa, é por isso que não dá, não pode. Diga aí, Lindenberg. Tem a lavagem de dinheiro naquela fantástica loja de chocolates, tem os apartamentos que ele comprou com dinheiro vivo. Isso é uma bomba. Esse cara não tem condições de falar sobre política de segurança. Eu vi ele agora no Rio Grande do Norte, da Paraíba, dizendo o que ia fazer de política de segurança, com essas ligações. É ligação com a milícia para o lado. Adriano da Nóbrega, ou seja, assessora
do Flávio Bolsonaro está sendo acusada pelo Ministério Público de lavar o dinheiro da milícia. E eu quero chamar a atenção também com o PCC, porque o tal do Alexandre Pitombeira, que era secretário de esportes do Cláudio Castro, que está preso, é ligadíssimo a Flávio Bolsonaro. E é um sujeito chamado Gutenberg Fonseca, que também foi secretário, que é um dos principais auxiliares do Flávio, amigo pessoal, que está envolvido nesse esquema com o PCC. Vale lembrar que, nesta semana, o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, simplesmente naturalizou a relação de Flávio Bolsonaro com a milícia, durante entrevista ao programa Frente a Frente, com Daniela Lima. Muito se falava sobre a relação da família Bolsonaro com a chamada milícia. Então você tinha parentes do Adriano da Nóbrega, para quem não lembra, talvez o senhor também não, ele era um ex-policial militar, acabou morto na Bahia, era considerado uma espécie de assassino de aluguel da milícia do Rio das Pedras. A mulher e a mãe do Adriano da Nóbrega estavam lutados no gabinete do Flávio. Quando o deputado estadual visitou policiais militares presos, que estavam presos sob acusação de integrarem milícia, que virou um grande problema na segurança do Rio hoje. Como é que contorna esse tipo de... O Rio de Janeiro é um estado completamente diferente. Um cidadão tem que, às vezes, ter contato com um cidadão desse para poder subir numa favela, para poder fazer campanha. É muito difícil. O Rio de Janeiro é completamente diferente de São Paulo, de Minas Gerais, completamente diferente. Nós temos lá um pessoal atuando ilegalmente, prejudicando esse pessoal que mora em favelas. E eles sempre pensaram que eles tinham tido participação na morte da... Como é que é o nome dela? Marielle Franco. Da Marielle Franco. Nunca tiveram participação de nada, nunca fizeram isso. Às vezes você tem relação com gente que você, às vezes, não pode evitar por fazer política no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é realmente diferente de todos os lugares. O deputado Glauber Braga também entrou no debate e, em entrevista à TVT News, voltou a expor as ligações e contradições envolvendo o filho de Jair Bolsonaro, reacendendo o tema no centro da disputa política. E eu acho que a linha tem que ser, sim, ofensiva. Não tem outra alternativa por necessidade que se impõe. Falando especificamente do Flávio Bolsonaro, né? Assim, nós vamos aceitar, sem indicar de maneira evidente o que esse rapaz representa. O sujeito até ontem, e aí não é pessoal, é político mesmo, né? Esse sujeito até ontem tinha no seu gabinete como deputado estadual, logo antes de assumir o mandato como senador, a mãe e a esposa do Adriano da Nóbrega, do escritório do crime, Valdemar da Costa Neto. Há uma semana, quando perguntado por uma jornalista, pela Daniela do UOL, como é que eles explicariam essas relações, ele naturaliza, ele vira e fala assim, não, no Brasil, no Rio de Janeiro é diferente. Tem que ter essas relações, senão não entra nos lugares. Ou seja, ele naturalizou a relação estabelecida com Flávio Bolsonaro com um matador de aluguel. O senhor Flávio Bolsonaro não tem lastro para ter o patrimônio que tem. E estabeleceu uma relação com um grupo de milicianos no Rio. Aí a gente não vai falar isso em nome de uma política de um pseudo-bom comportamento que precisa ser feito nas eleições. O PL e União Brasil anunciaram publicamente que vão fazer de tudo pelo fim da escala 6x1 não ser votada no plenário da Câmara dos Deputados. E isso tá ligado à mídia corporativa atuar do lado do Flávio Bolsonaro. Ou seja, a mídia corporativa fica do lado de uma pessoa claramente com associações com milícia, um negacionista, uma pessoa claramente ligada ao fascismo internacional, neofascismo, né? Que o pai recentemente foi condenado por um golpe de Estado porque eles olharam para a agenda do Lula e disseram: tá muito de esquerda, tá muito do lado do trabalhador, não dá não. Não dá. Aí eles estão apoiando o Flávio Bolsonaro. Numa reunião com os setores empresariais. E nós não vamos fazer uma ofensiva nesse sentido, demonstrando o que os caras querem. Rogério Marinho, o coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, dá uma entrevista para um jornal de circulação nacional e indica uma nova reforma da Previdência e uma nova reforma trabalhista. Nós não vamos para a ofensiva se diferenciando disso e mostrando o que essa turma representa. Na minha avaliação, não existe outra alternativa, inclusive por falar a verdade, né? Ou seja, nós temos que indicar o que essa turma representa, né? E isso se faz com uma campanha que não seja só
defensiva, ela tem que ser ofensiva. Eu concordo plenamente contigo. Esse vídeo é para você mandar para aquele amigo que está em dúvida sobre o Flávio Bolsonaro. Ah, mas ele defende a família. Não, não defende. Ele é contra o fim da escala 6x1, que te permitiria ficar mais tempo com a tua família. Ah, ele é contra a corrupção. Não, não é verdade. Ele comprou uma mansão em Brasília com milhões de reais sem ter lastro financeiro para fazê-lo. De onde que saiu esse dinheiro? Ah, 3, ele enfrenta os bandidos. Não, não é verdade. Ele colocou no seu gabinete como deputado estadual a mãe e a mulher do Adriano da Nóbrega, matador conhecido do escritório do crime. Quando foi perguntado o que elas faziam no seu gabinete, ele disse, não sei, quem cuidava disso era o Queiroz. Ah, mas ele defende o Brasil, ele defende a pátria. Não, não é verdade. Ele já demonstrou que está completamente à disposição, capturado, jogado no colo de Donald Trump para entregar as nossas terras raras e o conjunto das nossas riquezas. Inclusive incentivou o bombardeio, o ataque em relação a embarcações que passassem pela Baía de Guanabara. Esse sujeito é o que há de pior na política e, como dizia Brizola, não dá para custear o alambrado. Ele tem que ser enfrentado de forma direta. Grande Glauber Braga, não há como discordar do que ele disse, não só concordar, não só eu concordo, como o que ele disse é simplesmente a descrição da realidade. Isso é o que mais interessante da fala do Glauber. Glauber se baseia em fatos. O que ele descreve não é opinião, é a realidade. É a realidade. Esta agora a gente ajudar a população a compreender essa realidade. Enfim. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você quer ganhar dinheiro divulgando conhecimento e ideias de esquerda, tem um link no comentário fixado que explica que de forma muito simples você pode cadastrar de forma gratuita no Hotmart, com um clique virar afiliado dos meus cursos, divulgar e ganhar comissão inicialmente de 20%, e se você fizer 13 vendas, de 40%. Quando atingir 13 vendas, tem que me avisar para eu mudar a sua comissão na plataforma do Hotmart, porque o processo é todo automático e o Hotmart simplesmente repassa os valores das vendas do curso para sua comissão por causa do uso do seu link, viu? Enfim, e se você gosta do que a gente faz, pode se tornar membro, apoiador, pode mandar um pix para andretj@terra.com.br. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Fique na Nova Máquina do Tempo. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.